Muito bem, quando a gente está falando, e aí começa uma baguncinha de letras, né? Quando a gente está falando de infiltrado plaquetário, a gente está falando entre plasma rico em plaqueta e o tal da fibrina rica em plaqueta. Então, a gente vai diferenciar um pouquinho para você entender por que essa filosofia, por que eu prefiro um, prefiro o outro. Muito bem. Nós estamos falando em plasma rico em plaquetas, 1998 até 2004, boom do PRP, plasma rico em plaquetas. Qual que é? Tubinho azul. O que eu faço? Pego o sangue, coloco no tubinho azul e vou fazer uma centrifugação. E o PRF surgiu a partir de 2006 como uma segunda geração de infiltrados. E aí a coisa vai acontecendo e eu vou explicar um pouquinho no decorrer quando eu falar de PRF, tá bom? Roberto, qual que eu vou escolher? Deixa eu te dar alguns dados para você fazer essa escolha, tá? PRP, como é que eu faço? Tubinho azul. Esse tubinho azul tem uma coisinha chamada citrato lá, tá? Citrato de sódio. O que é isso? É uma substância que vai impedir a cascata de coagulação acontecer. Ele é uma substância quelante, ele rouba o cálcio. A cascata é altamente dependente de cálcio. Então eu coloco o sangue aqui. Nesses tubinhos, você viu que quando você vai fazer exame de sangue, tem várias cores, né? Se eu vou fazer os exames que a Paty pede, então é um arco-íris ali. E cada um tem para uma coisa. E aí esse azulzinho, ele é, vamos dizer, essas colorações, elas são meio que mundiais, embora tenha algumas exceções. Azulzinho, citrato, colheu, eu vou colocar numa centrífuga X, num protocolo Y, tá? Isso, quando eu centrifugo, tudo que é pesado vai para baixo, o que é levinho vai sendo empurrado para cima. Então, nos elementos figurados do sangue, nós estamos falando de hemácias pesadas, aí depois vem os leucócitos, as plaquetas e depois proteínas que estão lá suspensas no plasma. Então, quando eu separo aqui, eu estou com esse plasma separado. Por que chama plasma? Porque não aconteceu a cascata de coagulação. Quando acontece a cascata de coagulação e sobra aquele líquido é um soro, ok? Mas é um detalhe técnico só. Separei o plasma. Vou pegar essa camada amarela que vocês estão vendo nessa primeira centrifugação, vou colher, pipetar, colocar num outro tubinho e centrifugar de novo. Nós já temos aí um problema. Não pode, no Brasil, sistemas abertos, de eu tirar um tubo, pegar, colher, colocar no outro tubo, chacoalhar, levar numa outra centrífuga. Não pode, tá? Esse é um sistema aberto, só pode fazer em centros de cultura celular. Mas, no consultório, tá ninguém vendo, então a gente pega, abre, coloca lá. Ou posso fazer uma centrifugação ou duas, e numa segunda centrifugação eu concentro mais. Então, se aqui tinha 100 plaquetas, eu concentrei elas nessa região aqui pós área vermelha. Tem leucócitos e plaquetas aqui. Aí eu centrifugo de novo. Eu concentro lá embaixo, né? Onde você está vendo CPRP, que é o PRP concentrado. Todas as 100 plaquetas estão ali. Aí eu colho, coloco num outro local e faço isso com 8 tubinhos. Então, aqueles 8 tubinhos estão aqui numa plaquinha, onde eu tenho 8, então eu tenho um concentrado de plaquetas. Colher só e aplicar, na verdade você não está concentrando, você está pegando todas elas lá e aplicando. É o que já tinha no sangue normal, tá bom? Quando eu faço isso e coloco no meu potinho aqui do lado, eu vou aplicar. Eu tenho que reverter a cascata para que as minhas plaquetas possam ser estimuladas e liberar os fatores de crescimento. Então, eu coloco cloreto de cálcio ou dicloronato de cálcio, que é a nossa segunda substância química já colocada. Então, eu tenho citrato, depois tenho cloreto de cálcio, e aí, se eu quiser isso em forma de gel, eu vou ativar isso através da trombina, tá bom? Para enxertos é mais interessante. Se não, cloreto de cálcio e citrato. Então, eu tenho 2 agentes químicos na minha cascata, no meu sangue, no meu plasma, que eu vou injetar de volta no paciente. Citrato não era para ser colocado em volta. Então, quando a gente coloca isso, a gente tem alterações na fibrina e alterações na liberação dos fatores de crescimento. Mas posso usar? Pode. Quando veio o IPRF, eles pensaram, bom, se essas substâncias conseguem alterar alguma coisa, vamos tentar colocar num tubo que não as tenha. Então, pegar um tubo vermelho, que é o tubo seco, ele tem apenas um ativador de coagulação. Então, nesse tubo, tudo coagula. Ainda mais com um ativador de coagulação, ativa mais ainda. Então, eu faço a venopunção, coloco o sangue, os tubos são maiores, e coloco na centrífuga. Toda a cascata de coagulação está acontecendo dentro desse tubo, tá? Dentro desse tubo. Então, isso vai coagular? Vai, Roberto. Mas vai coagular? Como é que eu aplico? Calma. A gente chegou nessa fotinho do lado direito aí do vídeo de vocês,
onde existem todas as células vermelhas embaixo, pesadas, uma área de névoa, você consegue ver não tanta transparência como a parte lá em cima, uma área de névoa rica em leucócitos e plaquetas, e depois, à medida que eu vou subindo, esse coágulo vai se concentrando aí no meio, como está na figura do meio, um coágulo de fibrina com mais leucócitos e plaquetas na parte inferior, e à medida que eu vou subindo, isso vai ficando cada vez mais acelular com poucas células, depois lá em cima eu tenho um sobrenadante, aí sim é um sorinho, tá bom? Legal. Roberto, o que eu aplico aí? Isso é para explicar para vocês que com a presença ou a ausência dessa química, eu consigo resultados fantásticos no meu PRF. Vamos falar um pouquinho deles, tá? Eu consigo fazer com que os meus fatores de crescimento sejam liberados por mais de 7 dias quando estão dentro de um coágulo. Ou seja, no PRP, ativei, minhas plaquetas estouraram, eu liberei os fatores de crescimento e injetei. Beleza. Isso se perde em poucas horas. Então, eu tenho aquele boom. Os trabalhos provam que o PRP tem mais fatores de crescimento no dia, mas ao passar das horas vai fazendo isso. E, gente, quando a gente traumatiza o rosto, quando a gente vai fazer micropunções, quando a gente vai fazer microagulhamento, eu estou iniciando uma cascata de eventos inflamatórios, que não é no dia que é o meu melhor momento. É durante as primeiras fases. Depois da coagulação, eu tenho fases inflamatórias, onde vai ser muito mais importante a presença dos meus fatores de crescimento. Então, a fibrina consegue segurar esses fatores de crescimento e liberar aos poucos durante o processo de reparo. Isso para nós é muito importante. Então, eu tenho angiogênese melhorada, porque dá tempo do meu VEGF fazer novos vasos em direção ao processo inflamatório, ao dano. Tem uma hiperreparação e hiperresposta em tecidos moles. Temos uma fibrina numa condição muito importante, protetora, e faz a manutenção dos fatores de crescimento para que eles sejam liberados e até a viabilidade celular. Vou fazer alistamento de celular para que haja a liberação de outros fatores de crescimento, ou seja, eu vou chamar células. Eu tenho, por ser essa liberação de fatores de crescimento, dá tempo de vir células-mãe para essa região. Eu tenho uma biologia pura, não tenho nada de química acontecendo dentro do tecido. E isso é fantástico. Como eu estou liberando também e injetando leucócitos, eu estou simplesmente injetando células de defesa, caracterizando um valor imunológico para aquela região, diferente de eu injetar alguma coisa que eu tenho que depender dos leucócitos presentes. Eu já estou dando isso de bandeja, por isso ele não infecta. O IPRF ele não infecta. A gente pensa que um coágulo é altamente infectante, né? E, no caso, por exemplo, uma ação estimuladora de biomateriais. Na implantodontia isso já acontece. Na estética nós não sabemos ainda. A gente fala mais rápido porque a gente tem na implantodontia mais osso, porque lá foi tudo hiperturbinado. Na estética, nossa função não é deixar tudo mais rápido, e sim apenas reorganizar esse microambiente, tá? Então, para podermos injetar alguma coisa que estava em forma de membrana, lá no tubinho vermelho, fez-se a mesma teoria em cima de um tubo branco. Esse branco é um tubo plástico, de plástico PET, sem nenhum fator de crescimento, sem nenhum ativador, sem sem uma substância química, simplesmente nada aí dentro, vácuo, tá? Então eu faço essa venopunção, faço a centrifugação e colho uma determinada camada daí onde estão os leucócitos e as plaquetas e vou fazendo essa coleta e vou fazer a aplicação no meu paciente, tá? Para eu enriquecer meu IPRF, eu tenho que fazer alguns tubinhos, também fazer a mesma coisa, só colher uma determinada parte desse tubo amarelo, dessa parte amarela, para conseguir ter um enriquecimento de leucócitos e plaquetas, tá bom? Ah, mas você me falou que não tem substância química. Não tem. Então, aqui dentro vai coagular? Vai. Em quanto tempo? Tempo de trabalho em fazendo a técnica corretamente, respeitando alguns princípios, de 16 a 20 minutos. Se ficar quietinho numa placa de Petri, um IPRF dura até 40 minutos lá, sem endurecer, tá bom? Sem coagular. Muito bem, então essa é a nossa ferramenta. Lógico, eu falei muito rápido aqui de todas essas características, mas eu tenho N outras características que me fazem voltar toda a atenção para o IPRF. O IPRF tem sido estudado muito mais que o PRP agora, embora tenha locais que a gente tem uma predileção pelo PRP.